com uma pergunta que vai para mim e vai para você. O que nos faz vir à igreja? O que nos faz sair de casa, nos deslocarmos e chegar até aqui? Qual o nosso objetivo em sair de casa e vir para a igreja? Talvez a primeira resposta, 99% das pessoas, é: eu vou para a igreja adorar a Deus. Assim nos é ensinado e está correto. Saímos de casa para adorar a Deus. Mas eu acredito que, como eu, cada um aqui, ao adentrar no templo, traz consigo várias coisas. Traz consigo lembranças, traz consigo sofrimentos, traz consigo desejos, insatisfações, traz consigo perguntas, traz consigo tantas coisas. Traz problemas no trabalho, problemas no relacionamento, questões financeiras, traz consigo problema com os filhos, com alguns outros parentes, com os companheiros de trabalho também. O mundo parece que nos assola e não podemos tirar isso da nossa cabeça. Somos constituídos disso tudo. Eu acredito que também, muitas vezes, ao entrar, abrir aquela porta, eu acredito que, pelo menos acontece comigo muitas vezes, a gente tem um grito interno dentro de nós. Um grito perguntando a Deus tantas respostas. Muitas vezes, quando somos conduzidos, quando abrimos, já aconteceu muitas vezes comigo. Senhor, me dá uma resposta. Senhor, eu estou gritando aqui dentro, preciso do teu contato. Preciso saber que tu está me escutando. Preciso de uma solução para meus problemas. Acredito que isso acontece comigo, mas eu também acredito que acontece com cada um. E por que eu faço essa pergunta? Porque eu continuo acreditando no sobrenatural de Deus. Eu acredito que Deus pode mudar circunstâncias. Eu acredito que Deus pode restabelecer casamentos. Eu acredito que Deus pode curar. Eu acredito que Deus pode trazer o filho pródigo de volta. Eu acredito que Deus pode mudar situações, por mais difíceis que parecem nos acontecer, por mais difíceis que parecem acontecer, por mais impossíveis que podem acontecer. Eu acredito no sobrenatural. Eu acredito que Deus pode mudar. Dentro de mim tem essa certeza muito forte, que Deus continua sendo Deus, e Ele pode mudar circunstâncias, pode mudar situações. O livro que nós vamos apresentar no dia de hoje está em Juízes, capítulo 13 e capítulo 14. Eu queria convidar você a mergulhar nas Escrituras, porque a cada versículo, a cada palavra que vamos colocar hoje, é Deus falando comigo e com você, é Deus querendo transformar nossas vidas. Mas preste atenção, em muitos momentos você vai ter que ter obediência à palavra de Deus. Você tem que pregar o que está sendo ensinado e aplicar em sua vida. E tem uma pergunta que eu não posso responder, só vocês. Vocês querem realmente servir ao Senhor? Vocês querem realmente que sua família sirva ao Senhor? Você quer ser integralmente, com tudo isso que passa na sua cabeça, um servo do Altíssimo? Essa pergunta, cada um que tem que responder, e é cada um, você e Deus. Estamos aqui na igreja para conduzir, para colocar a palavra de Deus para cada um aqui. E esse texto fala muito nisso. Vamos falar aqui num texto que fala no sobrenatural, em coisas impossíveis acontecendo, que vai acontecer e acontece na minha vida e na sua vida, se você crer. Juízes 13, logo no versículo 1, diz: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O primeiro versículo chama a atenção, minha e sua, porque eles voltaram a fazer o que Deus reprova. Desobediência a Deus, a palavra de Deus, foi feito aqui nesse primeiro versículo. E Deus entregou durante 40 anos afastados sobre o jugo dos filisteus. Isso aqui é idolatria. Israel, mais uma vez, no livro dos Juízes, cada vez mais fala, uma hora eles estavam perto de Deus, uma hora ficavam longe de Deus e faziam uma idolatria muito grande. Essa gangorra espiritual, que cada um aqui tem que estar muito certo e muito consciente que pode acontecer nas nossas vidas. Muitas vezes estão muito perto de Deus, sentimos a presença de Deus, mas muitas vezes estão muito, muito distantes. Achamos que podemos fazer nossas vidas com nossas próprias mãos. Podemos tomar nossas decisões segundo nossas vontades.
E isso aqui tem um preço, porque aqui fez o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou, semeadura e colheita. O que você está fazendo da sua vida? Está fazendo o que Deus aprova ou o que Deus reprova? A consciência desse primeiro versículo, estamos só iniciando, é muito forte para todos nós, é muito importante para todos nós. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Gente, nessa época, para ter uma mulher estéril, para ser um casal que não tem filhos, era uma maldição para a cultura. Era como se estivesse sendo reprovado por Deus. E esse casal em especial, que Deus vai trabalhar, como nós vamos ver aqui a seguir. Um casal totalmente improvável. Um casal que não tinha filhos. E se, pelo que o texto está colocando aqui, Israel estava no jugo e precisando de um salvador. Veja o que acontece com o texto. Certo dia, um anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará luz a um filho. Temos aqui a participação primeira do sobrenatural do Senhor. Primeiro aparece um anjo. Segundo, ele vai para uma mulher que é improvável. Depois, uma mulher que é estéril, ele diz: vai acontecer um milagre e vai nascer um filho. E ele diz: todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada de impuro. E não se passará navalha na cabeça do seu filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. O impossível, o improvável. Um povo que estava distante de Deus, um povo que começou a clamar pelo retorno de Deus, foi nascer essa libertação que desse povo dentro de um casal que era estéril, que apareceu um anjo e disse que vai ter um filho, e não vai ser um filho comum, como nós vamos ver aqui. Um filho é nazireu, que se vai abster de várias coisas, e esse vai começar a liberdade do povo de Israel, do improvável, do impossível. Se aconteceu isso, pode acontecer na minha e na sua vida. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem bebida fermentada, e não coma de nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, preste atenção, a atitude desse casal. Eles souberam, veio um anjo, visitou. O improvável aconteceu, um milagre vai acontecer. E o que eles fizeram? Então Manoá, o marido, orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro, um gesto de humildade, eu te imploro, que o homem de Deus que enviasse volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Uma tendência que a gente tem é quando acontece algo em nossas vidas, eita, tá bom, aí começamos a viver com o que nós desejamos. Aqui o ensinamento que diz, além da graça, eles tiveram a humildade de perguntar: Senhor, o que fazer com tua graça? O que fazer com a promessa? O que fazer com minha vida mediante o que tu estás fazendo na minha vida? Qual é o desejo? O que tu queres para mim? O que tu queres que eu faça? Essa é a pergunta que temos que fazer em nossas vidas. Se Deus dá um trabalho, o que fazer com esse trabalho? Se Deus não dá um cônjuge, o que fazer com um cônjuge? Porque muitas vezes as pessoas estão reclamando que casamentos estão sendo desfeitos, mas o que você está fazendo com seu cônjuge? O que você está fazendo com seus filhos? O que você está fazendo da sua vida? A orientação que é colocada aqui é orar a Deus: ó Deus, me abençoa, me mostra o caminho, me mostra como fazer, me mostra tomar uma decisão. Esse casal teve essa humildade. Está me dando uma bênção, Senhor, mas me mostra o caminho a percorrer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ele estava sentado no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem me apareceu outro dia e está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com minha mulher? Ele respondeu que sim. Quando as suas palavras cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? Humildade.
O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Se trazemos para os dias de hoje, nós temos a palavra do Senhor. Nós temos todo um manual de vida a fazer. Estamos seguindo o que a palavra nos coloca? Porque o apóstolo Paulo coloca muito bem: quem rouba, deixa de roubar. Quem mata, deixa de matar. Quem peca, tem que deixar de pecar. É fácil? Não. Mas se pecar, você tem que voltar sempre e reconquistar a Deus. Voltar para a presença de Deus. Estar junto com Deus. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco, queremos oferecer-lhe um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo: qual o teu nome, para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que perguntas o meu nome? Meu nome está além do teu entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal, e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e a mulher observavam. Mais uma vez o sobrenatural, gente. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu junto com a chama. Imagina essa cena. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se de rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá, a sua mulher, Manoá percebeu que era um anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse a mulher, pois vimos a Deus. Mas sua mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta do cereal em nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino. A promessa aconteceu. E pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu, o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele. E ele se achava em Manaadã, entre Zorá e Estalo. O que vemos aqui nesse primeiro texto, gente, é que se cumpriu uma promessa. Nesse momento do holocausto, eles estavam na presença de Deus. Eles se arrependeram, eles se prostraram, pensaram até que ia morrer. Porque estavam na presença e tinham a certeza de estar na presença de Deus. Muitas vezes o que falta na minha vida e na sua vida é saber que em todas as circunstâncias estamos na presença do Deus. Fazer as coisas mediante a vontade de Deus é muito importante para cada um de nós. E nós sabemos quando fazemos, quando nossas atitudes refletem o que Deus pensa. Nós sabemos quando, desde tudo que fazemos, do acordar ao dormir, a fazer, quando nós estamos fazendo segundo a vontade de Deus. E sabemos quando tem a presença de Deus em nós, quando tem a presença de Deus em nossa família. Mas muitas vezes somos negligentes. E isso tudo tem um preço muito forte. Nesse primeiro texto, ele nos mostra no começo a apostasia de Israel, o perigo de nos afastarmos de Deus. Ele fala da necessidade de a fidelidade, de obediência a Deus, os mandamentos de Deus, a palavra de Deus que é viva e atual, mesmo nesse mundo contemporâneo, onde as verdades não são mais absolutas, onde as pessoas tentam relativizar tudo. A palavra de Deus é contemporânea, a palavra de Deus é atual e a palavra de Deus pode modificar situações. Temos que ter fé e obediência à palavra de Deus. Os milagres, a concepção miraculosa, Deus ainda faz milagres. Personagens improváveis, dentro de tudo que Israel passou, vemos que personagens improváveis Deus usou, e Deus continua usando pessoas que são improváveis. O sobrenatural aconteceu, uma mulher que não podia dar filho, gerou um filho. Um filho escolhido era Nazireu, consagrado a Deus. Eles tiveram um pedido de orientação, é um outro que a gente pode destacar aqui. O casal procurou orientação, e a oferta de Deus é a confirmação de sua promessa. Eles estavam na presença real do Altíssimo. Isso aqui é extremamente importante. E a reação de Manoá e sua esposa à presença de Deus. A importância da fé, a busca por orientação divina e o reconhecimento da presença de Deus. São 3 pontos desse primeiro texto aqui que eu queria que vocês gravassem. Eu vou repetir. A importância da fé é acreditar sempre. Está difícil, Deus pode mudar a situação. A busca de orientação por Deus. Tenho que tomar decisão. Tem muita coisa acontecendo,
mas eu tenho que buscar o que Deus quer para a minha vida. Peço orientação sempre, sempre a Deus. E o reconhecimento da presença de Deus, se prostrar diante do Altíssimo e colocar a sua vida, da sua família, sobre o altar do Senhor. Aqui tem 3 ensinamentos divinos que você pode guardar para o resto da sua vida. Mas vamos agora para Juízes 14. Afinal, o menino cresceu. E como cresceu? Ficou forte. E como ficou forte? Mas o que aconteceu com tudo que Deus colocou na vida dele? Vejamos. Sansão desceu, aqui já um homem, a Tima, e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando o povo voltou para casa, disse a seu pai: vi uma mulher filisteia em Tima. Consiga essa mulher para mim, para ser minha esposa. Vejam bem. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os parentes ou entre todo o nosso povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir uma esposa. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, ela é quem me agrada. Começamos o texto passado com obediência, com busca da fé, com busca a Deus, reconciliação com Deus, diante da presença de Deus. Nesse segundo texto, começamos a ver uma desobediência, primeiro a Deus e depois aos pais. Está mostrando que uma situação é difícil, está mostrando que aquele caminho está ruim, tem a orientação de Deus, tem a orientação que os pais disseram: não tem uma mulher aqui, não, tem que ser aquela. Então, uma desobediência aos pais, uma teimosia de Sansão, que vai causar prejuízos. E sempre quando usamos dessa forma, gente, parece que é um abismo puxando outro abismo. Quando deixamos nossa arrogância, quando deixamos nosso egoísmo, quando deixamos nossas vontades, nossas pulsões, quando deixamos nossa carne, né, que no mundo aqui a gente fala muito a questão da carne. Toda vez que deixamos nossas pulsões, nossa carne, nosso pensamento, nossos desejos tomar frente da nossa vida, sempre tem um abismo na nossa frente. É inevitável. Seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tima com seu pai e sua mãe. Quando se aproximou das vinhas de Tima, de repente um leão forte veio rugindo em direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada das mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe. Mais um ato sobrenatural. Tantas vezes em nossas vidas, temos uns leões que conseguimos derrotar. Tantas vezes em nossa vida, tem tantas coisas que passamos e nos perguntamos: como eu consegui vencer aquele desafio? Como eu consegui resolver aquele problema? Deus sempre agiu na nossa vida. Deus já nos livrou de tanta coisa, de tantos leões, de tantas coisas que a gente pensava que era o fim. Mas o problema é o que fazemos com tudo isso. Que decisões tomamos após isso tudo? Então, foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. Lembram que no primeiro texto ele não podia pegar em nada impuro? E nele havia um enxame de abelhas e mel. Sansão tirou o mel, com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Quando algo está errado, gente, você não conta para as pessoas. Você só conta aquilo quando você acredita que está certo. Quando tem uma coisa encoberta, você nunca conta a conversa toda. Ele levou a comida, mas ele não disse de onde tinha tirado. Porque a gente sempre esconde aquilo que a gente sabe que está errado. E essas pequenas coisas é que vão destruindo a nossa vida, inclusive nossa vida espiritual. Ele não podia tocar em nada impuro. Tocou no corpo do leão que tinha matado. Mas só que a arrogância, a sensação de força, a sensação de poder que estava inserida em Sansão, e que muitas vezes também está inserida em nós, muitas vezes tem um velho ditado popular: dá um cargo, dá isso, dá aquilo outro, dá poder àquela pessoa que tu vê quem é. E muitas vezes acontece isso mesmo. Quando dá poder, quando dá alguma coisa, aquela pessoa se transforma. E isso acontece com todos nós, ou pelo menos com a grande maioria de nós. Se não tivermos cuidados, a arrogância começa a tomar conta de todos nós. O seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costume aos noivos.
Quando ele chegou, trouxeram 30 rapazes para acompanhar na festa. Vou propor-lhes um enigma, a arrogância de Sansão. Alguém que pensava que podia vencer tudo e todos, seja no pensamento e em ações, estava muito Disse-lhe Sansão: se vocês puderem me dar uma resposta certa durante os 7 dias da festa, então lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar minha resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponho-lhes um enigma, disse-lhe. Vamos ouvi-lo. Disse-lhe então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias eles não conseguiram a resposta. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma, caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Quando orava pelas crianças, falava sobre o mundo que vem por aí para eles. O mundo está muito cruel hoje em dia. Imagina uma pessoa com soberba, com força, que ele tinha uma força sobrenatural no caso de Sansão, ele foi brincar com o mundo, foi brincar com as pessoas, foi colocar um enigma, certo que ninguém ia descobrir, mas o mundo é cruel, o mundo dá respostas cruéis. O mundo chegou até a esposa que ele tinha acabado de casar e disse: ou você nos conta, ou você coloca, ou então nós matamos você, sua família, e colocamos fogo na sua casa. O mundo tem artifícios para lhe destruir. Não pensa que só com sua força, com o seu dinheiro, com o seu trabalho, você pode passar em cima das pessoas. Muitas vezes, o mundo está preparado para passar por cima de você. Tenha cuidado, oração e vigiar sempre. Então a mulher de Sansão, implorando aos prantos: você me odeia, você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe. Explicou o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicar a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhes contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma a seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram a lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? A resposta do enigma estava feita. Estava dada a Sansão. Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o enigma. Se vocês não tivessem buscado de outros artifícios, por si só vocês não conseguiram. E ele se irou. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou suas roupas e deu-lhes como tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhada dele no casamento. Se nós vimos o primeiro texto, em Juízes 13, obediência dos pais, humilhação, presença do Senhor, buscar agradar o Deus, buscar o Deus vivo. Nós vemos aqui a arrogância, pessoa que não se contentava e pensava que porque tinha um poder, porque tinha uma força, porque tinha algo de dom, podia passar por cima das pessoas. Nós vemos aqui um herói da fé, é verdade, mas que caindo, que mostrando sua vingança, sua força. Deus vai usar, Deus é o grande roteirista da nossa vida, Ele pode usar tudo isso a favor dos seus desígnios, dos seus planos. Mas às vezes a gente vê aqui uma pessoa que está totalmente entregue às suas pulsões, aos seus desejos, às suas vontades. E temos que ter cuidado com isso. É um alerta para mim e para você. Ninguém aqui está livre disso, em maiores ou menores proporções. Estamos aqui para seguir a Deus, para obedecer a Deus, para ter fé. Mas também podemos cair na arrogância, porque a gente vê vários líderes caindo. A gente vê várias pessoas saindo da igreja. Nós vemos aqui pessoas que outrora estavam aqui em nosso meio e não estão mais. Vemos igrejas se desfazendo. Vemos aí o exemplo de continentes, inclusive, com a era pós-cristã. E isso aqui não está muito longe da gente. A arrogância, o desejo, a vontade de fazer por si só. E esquecer da vontade e da presença de Deus. O respeito e o medo de estar na presença de Deus, como os pais de Sansão tinham. Muitas vezes nos falta hoje em dia. E precisamos cuidar para isso tudo. Para esse ponto fundamental.
que nossos desejos, nossas funções, nossos projetos de vida não podem estar à frente do nosso Deus. Porque muitas vezes as pessoas perguntam qual é o sentido da vida. O sentido da vida seria eu viajar, seria eu comprar um carro, comprar um apartamento, mas isso são projetos, são desejos, são vontades, são anseios, são sonhos. Mas qual o sentido de você estar aqui na vida? Qual o sentido desse dom da vida que Deus lhe deu? O que é que você faz aqui nessa vida? O que é fundamental para isso? Qual a resposta que você daria para essa pergunta? O que viemos fazer nesse mundo? Porque muitas vezes, se colocarmos uma viagem, um apartamento, um carro, quando você obter, acabou sua vida? Ou você sempre vai atrás de mais sonhos, mais desejos, mais vontades? Mas qual é a realização da sua vontade aqui? Se não fazer a vontade de Deus. Se não nos entregar e reconhecer que Deus é o nosso Senhor. Se não reconhecer que houve um Deus tão misericordioso, que deu seu Filho amado pelo meu e pelo seu pecado. Reconhecer a grandeza desse Deus. Reconhecer que Deus é tudo em nossas vidas. Reconhecer que Deus, esse Deus que eu estou falando, esse Deus que eu falei desde o começo, esse Deus que é colocado e pregado aqui, é um Deus que pode modificar a minha vida e a sua vida. Passamos por momentos difíceis, é verdade. Passamos por situações que às vezes olhamos assim, não tem solução. Passamos por um momento de dor, de perca. Mas tem um Deus que pode transformar a nossa vida. Tem um Deus que pode alimentar. Tem um Deus que pode cuidar de cada um de nós. Basta ter a obediência à sua palavra. Basta estar na presença de Deus e buscar a presença de Deus. Eu acredito muito nisso, eu acredito em milagres, gente. Eu acredito que Deus pode transformar nossas vidas. Eu acredito ainda, e com a percepção que eu tenho de vida, que Deus é um Deus que pode nos honrar, que pode nos abençoar, que pode estar presente nos momentos mais difíceis de nossas vidas. E o nosso caminho é esperar e buscar no nosso Senhor, acreditar nele, ter fé nele. Eu sei que muitas vezes as lágrimas caem, muitas vezes elas param até de cair. Eu sei que muitas vezes a dor toma conta da gente, o desespero, a incerteza, é verdade. Mas quando nós temos um Deus, essa percepção que Ele pode mudar, que Ele é o nosso Deus, Ele pode transformar as situações. Essa certeza que tem que nascer e brotar no nosso coração, na nossa vontade. E pedimos dia após dia um recomeço de vida. Porque muitas vezes, principalmente quando nos afastamos de Deus, um recomeço é muito difícil. Mas temos que ter coragem de nos colocar ao pé do Senhor. Senhor, recomeça a minha vida, dia após dia, que tudo pode mudar. Porque temos um Deus que é misericordioso. E se o teu povo, que chama-se pelo nome, se humilhar e me buscar, o Senhor está colocando isso. Ele está prestes a ouvir nossa oração. Quando é uma oração sincera, que sai de dentro do nosso coração. Muitas vezes aqueles gritos internos nossos têm solução. Se entregarmos nossa vida a Deus, se recomeçarmos nossa vida de onde paramos, se aquele primeiro amor que temos pelo nosso Senhor é aquela chama que está dentro de nós, que pensamos muitas vezes que está apagada, ela pode ser revivida, ela pode vir com mais força, desde que a gente possa se entregar totalmente ao nosso Deus. Isso, essa mensagem, essa busca por resposta, é o que a gente tem que levar no dia de hoje. Recomeço sempre. Deus sempre está de braços abertos por cada um de nós. Ele já fez uma obra maravilhosa na cruz. E para a cruz que temos que olhar, a cruz vazia, de um Deus que morreu por cada um e hoje está nos céus. Isso é algo formidável, é além de nossa compreensão. Podemos contar, mas não podemos explicar. Mas podemos sentir a sua presença quando nós verdadeiramente nos humilhamos perante o Senhor, verdadeiramente obedecemos à palavra do Senhor, verdadeiramente temos fé e convicção em nosso coração que Deus vive, está presente e Ele pode mudar as situações. Que Deus nos abençoe nessa noite. Queria chamar o grupo de louvor.